que ele é o Filho de Deus. Ele diz que ele é o caminho, ele diz que é a verdade, ele diz que é a vida. Mas na parte B do versículo ele fala: ninguém, olha que ele poderia falar, ninguém vai ao Pai, né, senão por ele. Mas o que é que ele diz? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso é realmente a confirmação de que ele é o Pai, ele é o Deus, ele é o Filho de Deus, né? Então, se a gente vai ao Pai, não conseguimos chegar, porque nós não temos força para chegar ao Pai. E só através do nosso Senhor Jesus Cristo é que nós chegaremos ao Pai. Então, quando Jesus fala, eu sou o caminho, todos que conhecem a palavra, todos que ouvem a palavra, que entendem um pouco do que está sendo dito, quer entrar nesse caminho. E entra. Nós aqui, todos, graças ao nosso Deus, entramos nesse caminho. Mas não basta só entrar no caminho. O caminho já está dizendo, nós temos que caminhar. Nós temos que caminhar, nós temos que dar passos nesse caminho. E como? Que é um caminho que a gente não tem ele físico, ele é um caminho espiritual, mas é simples. A palavra de Deus está aqui. É lendo, é estudando, é se entregando, que você vai começar a andar nesse caminho. E quando você anda nesse caminho, você começa a descobrir a verdade. Então, você está no caminho, que é Jesus Cristo, e você caminhando nesse caminho, você vai descobrindo a verdade que é Jesus Cristo. No caminho de Jerusalém, né, para... esqueci o nome da cidade. Jesus fala da parábola do bom samaritano. Então foi no caminho que esse cidadão viu o próximo, viu alguém que realmente necessitava de ajuda. Eu estou falando de pessoas que ficam aí pedindo ao léu e a gente se comovendo e dando o que não devia fazer. Eu estou falando de pessoas, de irmãos, de pessoas que realmente necessitam de ajuda. E aquele samaritano, ele ajudou. E ele tinha poder para isso, ele tinha posse para isso. E ele fez. Só que a ajuda desse samaritano, talvez inconscientemente, só pela bondade dele, a vontade de ajudar, ele abriu portas. Ele abriu porta para todo o povo de Samaria. Ele abriu o caminho, ele abriu a porta para que Jesus fosse a Samaria. Não foi só para ele não fez por ele fez por uma pessoa que está precisando. Mas a ação dele agiu em uma cidade inteira. Às vezes a gente está fazendo bem para alguém achando que só é para aquela pessoa, mas não é. Muitas vezes você está fazendo para aquela pessoa e está acertando de outra que vem orando, que vem pedindo a Deus por aquela pessoa. Seja algo material, seja algo conceito espiritual. Né? Então foi no caminho que Davi, logo após a família dele, as duas esposas dele, ter sido sequestrada juntamente com o povo de Ziclag. Então foi uma cidade que foi sequestrada pelos amalequitas e por sorte eles não mataram ninguém, eles levaram, eles sequestraram mesmo e levaram esse povo. E Davi, quando chegou, acredito que estava em alguma batalha, ele deparou com essa falta desse povo todo. E aí Davi orou a Deus, Davi pediu a Deus, olha que interessante, ele pediu a Deus se ele deveria ir atrás daquele povo, né, para resgatar
as esposas dele e aquele restante do povo. E Deus assim o autorizou. E ele seguiu. Só que nesse caminho, nesse caminhar, Davi encontrou com um egípcio que estava doente, que estava quase para morrer. E ele já tinha 3 dias que não comia nada, não comia pão, não comia nada. E Davi pegou esse cidadão, deu comida, provavelmente deve ter dado algum remédio, e esse cidadão se recuperou. E olha o que é que veio em resposta para Davi. Esse cidadão ele era um servo, ele foi deixado pelo povo amalekita, e ele sabia onde era o caminho que estava. Ele se tornou um GPS para Davi. Ele levou Davi aonde estava o povo que Davi estava buscando. Olha como a bondade, como fazer o bem é interessante. Você não precisa fazer o bem esperando nada em troca, mas ela vem. Pode acreditar, eu sei disso aí, que já aconteceu muito, graças a Deus, que anos depois, até 30 anos depois, eu recebi a resposta sobre você fazer o bem sem se preocupar com o retorno. Se a gente for parar para pensar sobre o nosso anfitrião na Via Cruz, ensanguentado, quebrado, moído, carregando uma cruz pesada, apanhando aqueles policiais e finalmente sendo pregado na cruz, ele mostrou mais claramente como devemos agir, como devemos ser. O que é que ele fez? Pai, perdoa que eles não sabem o que fazem. Naquele momento de tanto sofrimento, ele esqueceu dele, esqueceu do caminho dele para pedir ajuda para quem estava maltratando, porque não sabia o que ele estava fazendo. Então Jesus sabia que ele estava fazendo, estava sabendo. E quando você consegue entender nesse seu caminhar toda a verdade que Jesus deixou aqui, está aqui, nesse livro, para nós hoje, a gente vai ter aquilo que nós buscamos diariamente, que é a nossa salvação. Então, se a gente está aqui porque a gente quer ser salvo, porque a gente acredita que Jesus Cristo nos salva, então é só fazer o passo correto que Jesus deixou assim. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu vou te dar a vida se você seguir o meu caminho, descobrir as verdades e seguir a verdade. Eu agradeço a minha oportunidade por ouvir.